prática que a gente tem aqui hoje. A gente tem nosso 11º encontro, nossa aula número 11, que fala sobre geografia das indústrias, né? Então, é uma aula que fala de industrialização, mas não com aquela visão histórica, né? Fala de revolução industrial, capitalismo, tem um pouquinho de história, mas mais recente, por assim dizer, e a gente vai falar bastante da questão do processo aí de geografia da indústria. Então, por que a indústria está onde a indústria está? Então, eu vou por aqui no apresentar agora, compartilhar com vocês o que eu trouxe aqui, permitir as pessoas, espera aí, compartilhar, voltar para a tela, permitir, a voz está falhando. Então, beleza. Como eu fiz algumas mudanças aqui, pessoal, se vocês puderem só confirmar para mim que já está aparecendo para vocês a tela de compartilhamento aqui no chat, eu agradeço, porque isso vai ajudar aí a me localizar. A Thalita já colocou ali que sim, então tá rolando, bacana, beleza, pessoal, vamos lá. E eu vou dar um F5 para a gente ver a apresentação desse negócio. Legal. Então, como falei para vocês, como adiantei, geografia das indústrias, né? Então, objetivo para falar de industrialização, mas com esse olhar também na parte de espaço, né? Distribuição espacial das indústrias. Então, é legal primeiro a gente se situar sobre o que é a produção industrial, né? Como que ela se caracteriza, né? Então, a indústria não é uma coisa única, a gente tem diferentes tipos de indústrias, né? Por definição, o que a indústria vai fazer? Ela vai transformar uma matéria-prima, né? Um recurso ali primário que ela recebeu, ela vai transformar, ela vai manipular isso, vai passar por uma manufatura, muitas vezes, né, envolve mão, envolve maquinário, para transformar em um bem, em um produto que vai ser comercializado, tá? Então, a visão é que, assim, esses itens que a indústria produz, eles vão ser distribuídos, vão ser negociados em diferentes mercados pelo mundo, né, em diferentes mercados também por setores, dependendo exatamente da demanda de cada região, ou de cada momento por aquele bem ou produto. O que eu quero dizer com essa demanda de cada região, cada momento, né? Cada região vai precisar de um produto mais específico para que desenvolva uma atividade ou tenha vamos dizer, um consumo específico, e também isso varia de momento para momento, né? Seja de momento histórico, seja de momento anual, né? Então, por exemplo, não adianta eu tentar vender agora enfeite de Natal, talvez agora até dê, mas em janeiro, logo depois do Natal, vender enfeite de Natal não vai rolar, porque naquele momento não faz sentido, é um produto sazonal. Ao mesmo tempo, não adianta a gente tentar vender, sei lá, gelo no Alasca, né? Então, aqui, ok, você vai fazer um churrasco, comprar um gelo, beleza, mas lá no Alasca não vai fazer sentido. Então, a produção da indústria atende diferentes mercados, diferentes demandas, depende do momento, depende da região, tá bom? E o que acontece, né? Ela não é uma atividade que é única, é só de um jeito, só para um fim, ela tem aí 3 grandes tipos que a gente vai ver na sequência, dependendo do que a gente está efetivamente produzindo, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que a indústria tem os bens de produção. O que são os bens de produção? São bens que vão ser utilizados na produção de outras indústrias, né? Puxa, cliquei aqui exatamente a mesma coisa que eu falei. E aí o que acontece? Essa indústria de produção, ela também tem uma outra forma que ela é chamada por ser de indústria de base, tá? Por quê? Porque ela é base para que outras indústrias produzam os itens dela. Né? Então, a gente vai colocar aqui alguns exemplos, inclusive para contextualizar um pouco mais a indústria de base, mas o que é importante a gente refletir aqui que é o seguinte, né? Além dela ser essa questão de produzir matéria-prima para outros setores, ela produz em escala muito grande, normalmente. Então, o que acontece em muitos casos com a indústria de base, em muitos países? Ou ela é do governo, ou ela é privada, né? Mas com bastante suporte do governo, bastante intervenção. Por quê? Porque falamos de coisa de larga escala, né? De produção de escala muito grande. E aí é importante o governo se envolver, porque normalmente existem impactos, né, ambientais, impactos sociais, mas também o governo tem esse papel, vamos dizer assim, de visar o bem da sociedade, e não necessariamente na sua produção o lucro. O que eu quero dizer com isso? Uma fábrica, né, uma indústria, perdão, de base privada, ela vai visar, obviamente, seu lucro, seja para ela reinvestir, seja para enriquecer os seus donos, enriquecer seus principais funcionários, seja para distribuir o salário melhor para todo mundo, o que for. A indústria, quando é privada, ela vai visar o lucro. Quando ela é pública, ela vai visar um melhor serviço. Então, a partir do momento que ela não visa o lucro, ela faz normalmente investimentos maiores
e tem uma natureza de cortar menos os gastos ali, tentar manter aquilo com uma produção ótima, né? Então, e por isso que muitas vezes essas indústrias de base já foram estatais e são privatizadas, porque por definição acabam sendo com esse viés, né? Até para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui de quê? De mineração, de metalurgia, de siderurgia, a indústria extrativista de bens ambientais, madeira e tudo mais, são indústrias que muitas vezes ou são ainda ou já foram estatais e passaram, às vezes, por um processo de privatização, tá? Beleza, falamos de bens de produção. Agora vamos falar de bens de capital. Aqui a gente está falando principalmente da parte de máquinas e equipamentos, né? Que são bens que são utilizados. Por que é bem de capital? Porque eles são bens que vão ajudar empresas a se capitalizar. Então, essas tecnologias, elas são muito importantes para aumentar a capacidade de produção de outras indústrias. Então, imagina, e muitas vezes a própria indústria de produção, né? Que vai atender de bens de capital com matéria-prima. Então, vamos dizer, a indústria de bens de capital, ela produz maquinário que utiliza ferro, né, que utiliza aço, que utiliza minérios, né, minerais já trabalhados, né, que vieram da indústria de base, então vão ser transformados em equipamentos pela indústria de capital, que vão ser consumidos pela indústria de base, para a indústria de base, né, a indústria de bens de produção, produzir mais. Então, muitas vezes acaba tendo esse loop, né, esse ciclo. E, obviamente, esses bens de capital também, esses equipamentos, vão ajudar a nossa próxima, ao nosso próximo tipo de indústria, que eu vou falar na sequência, a produzir mais também, né? A ideia é permitir que a indústria produza mais, aumente a escala, e sim, aumente o seu lucro, e o que ela vai fazer com esse lucro. Se vai reinvestir no negócio, se vai enriquecer pessoas, se vai distribuir salários, se vai fazer doação, o que for, ela vai lucrar mais e poder trabalhar com esse lucro. Tá? E aí, o que acontece, né? Alguns exemplos aqui, né? Máquinas, motores, mas não motor para carro, motor para fábrica, um motorzão enorme do tamanho de uma casa, alguns equipamentos especiais, então tudo para que indústrias produzam mais. Esse é o foco dos bens de capital. E por último, todo mundo já devia estar esperando os bens de consumo, né? Onde que é? Afinal de contas, o que a gente compra, onde que entra, né? Entra aqui. E são os bens efetivamente diretamente ligados ao consumidor final, né? Então, os bens de consumo são aqueles que a gente vai no supermercado, vai numa loja online e a gente adquire para nós. E eles se dividem entre dois tipos, né? Que são os duráveis e os não duráveis, né? Quando a gente fala aí de duráveis, a gente fala de automóvel, eletroeletrônico, informática, e os não duráveis são têxteis, alimentos, agroindústria, quer dizer, muito de natureza mais perecível, né? Tudo bem que hoje em dia fala-se bastante, né, e é uma crítica, eu abro um parêntese, sobre a durabilidade de alguns bens eletroeletrônicos, né? Existe uma coisa comprovada, inclusive algumas empresas já foram criminalmente punidas, que eu esqueci agora o termo, mas eu vou chegar nele, obsolescência programada. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele produto que você comprou, ele, em 2 a 3 anos, ele vai se transformar em um cacareco. Isso é programado, ele vai se transformar em algo obsoleto que você não vai conseguir mais usar aquele negócio, você não vai entender por quê, mas você não vai conseguir mais usar, vai ter que comprar outro. Exemplo, celular. O celular não é à toa que em 2, 3 anos você fala, nossa, mas que estranho, cara. Eu não lembrava dele ser tão ruim. E realmente não era. Quando você comprou, ele era um avião e agora é um cacareco. Para quê? Para que você troque. Né? Então, isso é um exemplo, mas tem vários outros aí de obsolescência programada e algumas empresas já foram, sim, incriminadas e acusadas disso. Tá? Beleza. A gente falou aqui dos tipos de indústria, né, de produção, de capital, de consumo, e um ponto importante quando a gente fala de geografia das indústrias é falar da geografia. Então, assim, por que as indústrias estão onde elas estão? Então, os fatores locacionais impactam muito, né? A gente vê que tem uma concentração espacial em alguns países, regiões, cidades, né? Por que isso? Porque tem alguns fatores que influenciam, né? Sejam eles mais históricos, sejam eles econômicos, sejam estruturais, sejam geográficos, né? Então, histórico, fator histórico, aquele lugar era uma região naturalmente industrializada, foi onde se estabeleceram as primeiras indústrias, natural que estejam ainda algumas ali. A gente vê, por exemplo, a região do ABC, que São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, muitas indústrias estabeleceram, por exemplo, automobilística, algumas têxteis químicas,
se estabeleceram ali e continuam ali, muitas delas, outras não, outras já realmente fecharam, já mudaram, inclusive, né, porque é muito caro manter uma indústria na cidade, mas historicamente iniciaram por ali e muitas se mantêm. Né? Fatores econômicos, fator econômico é onde a indústria efetivamente é mais interessante para ela estar do ponto de vista de dinheiro, seja para vender, seja para comprar matéria-prima, seja porque ela teve um benefício fiscal, o governo falou, olha, se você se estabelecer aqui, eu te isento de impostos, por aí vai. Então, tem vários fatores econômicos. Estruturais também, né? Ela ter espaço para ela estabelecer, ela estar numa região segura, ela estar numa região não inóspita. Imagina você fazer uma indústria de montagem de autopeças e componentes extremamente elaborados no Saara. É extremamente inóspito, ninguém vai fazer isso, você tem uma série de problemas, então não dá. E os fatores geográficos, que acho que acaba resumindo tudo isso, quer dizer, aquela região que fica mais interessante, que faz mais sentido, que tem mais estrutura para atender do ponto de vista de compra e de venda, ou seja, de chegar a matéria-prima e de sair o produto. A gente vai falar um pouquinho disso também, né? Então, o que acaba acontecendo? Algumas áreas são mais atrativas para a instalação de indústria, porque elas ajudam no custo de produção. O que influencia muito no custo de produção, né? É a manufatura, a produção em si, ou seja, desde a matéria-prima que chega, todo o processo produtivo até a saída da fábrica, e a logística, né, que é o transporte disso. Então, a minha matéria-prima vai vir de onde? O meu consumidor está onde? Se a minha matéria-prima está muito longe, eu começo a ter custo mais alto, que eu vou pagar para trazer ela. Se o meu consumidor está muito longe, o meu custo é alto também, porque eu tenho que pagar para o meu produto chegar no consumidor. Ou então, você fala, não, mas você cobra o frete do consumidor. Beleza. Se eu cobrar o frete do consumidor, o custo é dele, então meu produto vai continuar sendo mais caro. Então, do ponto de vista prático, eu vou receber o mesmo valor, mas eu vou ter um produto mais caro porque o consumidor vai pagar o frete. Então, não faz diferença se você paga o frete ou o consumidor. O produto fica mais caro se você está longe de quem compra. Então, é muito importante para a indústria ela olhar para tudo isso na hora que ela se estabelece, né? Onde está a matéria-prima e onde está o consumo dela, tá? Aí vocês devem estar... Não, eu vou passar aqui um pouco para o próximo slide, aí eu falo disso. Que é exatamente olhar para isso. Não deu tempo, tá, de traduzir esse slide, mas o que ele fala aqui em cima, né, é sobre o papel da indústria na economia mundial. Então, o percentual da indústria é responsável pelo total do produto interno bruto. O que a gente quer dizer com isso? Nesse mapa, para vocês terem uma referência, quanto mais escuro, quer dizer que mais impactante é a indústria para o PIB daquele país. Então, se vocês olharem nos Estados Unidos, olha, é um laranja bem clarinho, quer dizer que menos de 10% ali, nossa, nesse mapa não, tá entre 10% e 20%, tá? Entre 10% e 20% do PIB dos Estados Unidos vem da indústria. Mesma coisa no Brasil. Mas se vocês forem ver, outros países da América Latina são mais escuros. Você vê ali a China é super escura, ali o Oriente Médio muito escuro, quer dizer, nesses países a indústria representa um ponto muito alto no produto interno bruto daquele país. Aí você vai falar para mim, poxa, mas Estados Unidos é um país super industrializado, Brasil também, como que é isso, né? E o que acontece aqui, pessoal? Os Estados Unidos, o Brasil em certa dimensão e alguns outros países europeus passaram pelo que a gente chama de um processo de desindustrialização. Então, indústrias que estavam lá estabelecidas foram para outros países, por exemplo, na China, por exemplo, na Ásia, onde, no geral, vocês veem que tem cores mais escuras. E aí, o que acaba acontecendo, né? Os países que se tornaram desindustrializados ficaram com essa cor mais clarinha, eles deixaram de ter indústrias ali. Isso é, inclusive, se a gente olhar para o governo americano, uma das grandes bandeiras que o Donald Trump levantou, né? Que ele falava aquela coisa do vamos tornar os Estados Unidos grande de novo. Por quê? Porque muitos americanos, sim, perderam emprego no que indústrias americanas estabeleceram-se em outros países, né? A indústria, por exemplo, a cidade de Detroit, que é onde tinha a indústria automobilística muito forte, ela, assim, empobreceu absurdamente, ela perdeu um quarto da população. Detroit tem regiões que estão tão ermas e tão até inseguras e tão abandonadas que eles vendem casa por $1, sem brincadeira, $1 você compra uma casa em Detroit, e toda a série de problemas que vem com isso, mas é uma loucura, gente. É óbvio que eu não estou falando uma casa bonitinha num lugar bonitinho, é uma casa arrebentada num lugar que é terra de ninguém, então não é tão atraente assim, mas só para vocês terem uma ideia
do impacto que a desindustrialização trouxe, tá? E aí o que acontece é o seguinte, você fala, pô, mas como assim? Mas se os Estados Unidos têm o grande PIB do mundo, tem tanta grana, por quê? Como assim, né, com a indústria? De onde vem esse dinheiro? De uma outra coisa que a gente não está falando nessa aula, que não é o nosso foco, que é o mercado de serviços, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Google, uma baita empresa, mas é uma empresa de serviços. O Google não é uma indústria, o Google não produz nada, né? O Google é uma empresa que existe basicamente na nuvem, né? Obviamente, tem os servidores deles em locais que não sabemos, ninguém pode saber, eles têm os servidores deles, mas assim, na prática você não encosta no Google, você interage com ele por meio de um computador. A mesma coisa para várias outras empresas, como a Amazon, que é mais de venda, a própria Microsoft, que tem um produto final, mas tem muito software também. Então a questão é, serviços é uma grande fonte de renda para os Estados Unidos, e a gente vê por aqui que entre serviços e comércio tem 80% do faturamento desse país vem dali, tá? Só para mostrar para vocês como a indústria pode impactar as economias globais, tá? E essa concentração, pessoal, a gente vê muito, né, por todos esses fatores locacionais, a concentração nas cidades, tá? Uma concentração urbana das indústrias. Tem só uma pergunta aqui no chat, ela está uns 3 minutos esperando, ó. No caso dos Estados Unidos, não seria por causa da mão de obra ser muito cara no próprio país e por isso eles quiserem externalizar custos? Aí é um pouco relativo, né, Nicolas? Porque o que acontece é o seguinte: se a sua mão de obra custa 1.000, você está pagando 1.000, de repente você encontrou uma outra que custa 600, aí você move sua indústria para lá porque é mais barato, não quer dizer que a sua ficou mais cara, né? Mas quer dizer que aquela outra é mais barata. Há que relativizar. Mas sim, né, a mão de obra americana ela é mais cara, e isso o que acaba impactando, né? Se o cara está lá nos Estados Unidos produzindo, pagando $1.000 para um funcionário e o concorrente dele paga para outro funcionário lá no Vietnã $600, o concorrente dele vai ter um preço mais competitivo, porque ele tem um custo de produção menor, ele paga salários menores. Não estou defendendo isso, não estou sendo contra, estou só fazendo uma constatação de como a coisa funciona. Se você produz pagando para o funcionário X e o seu concorrente X sobre 2, né, metade do seu custo, ele vai ter um produto mais competitivo que o seu, vai ter mais lucro, vai ser mais difícil para você competir. Então, sim, se a gente olha no mercado competitivo e vê empresas indo para lugares de mão de obra mais barata, você começa a ter uma mão de obra mais cara. Mas não é porque ela sempre foi mais cara, ela acabou se tornando diante de um contexto global, né? Então, há que relativizar, mas sim, o grande impacto ali foi por ter achado uma mão de obra mais barata em outros lugares, tá? Beleza, voltando aqui, né? Alguns fatores aí que fazem com que as indústrias se concentrem nas cidades são, por exemplo, o investimento, né? As cidades têm normalmente mais capital disponível, são onde estão organizados as principais instituições financeiras, de governo, de outras indústrias também. Então, tem normalmente assim mais dinheiro ali próximo, né? Embora o dinheiro, você possa falar, mas o dinheiro pode vir de qualquer lugar, pode, mas você estando ali mais perto se torna mais interessante, se adiciona mais valor num processo, por exemplo, uma captação de investimento, pegar um empréstimo e tudo mais, porque você está ali na economia local, você vai gerar valor naquela economia ali, tá? Mão de obra, né? Então, cidades concentram pessoas que vão ser mão de obra para a sua indústria. E a infraestrutura, né? Novamente, você ter como estabelecer a sua indústria ali, você ter água, você ter esgoto, você ter energia, você ter tudo isso, que normalmente está associado às regiões mais urbanas. As regiões mais urbanas têm uma infraestrutura de serviço melhor. A região urbana tem mão de obra, a região urbana tem dinheiro, por isso que as indústrias vão tanto para as cidades, tá? Então, assim, essa mão de obra a gente pode dividir em dois grandes grupos. Uma que é não especializada, então a gente tem produtos que não são tão duráveis ou que não têm um valor agregado muito alto, né? Então, alimentos, alguns eletrônicos mais simples, né? O pessoal gosta de chamar de xing-ling, né? Aquela brincadeira, tecidos mais baratos e tudo mais, né? Ou a mão de obra pode ser uma mão de obra um pouco mais especializada, né? De bens mais caros, de bens mais duráveis, que tem um valor agregado maior. Então, um computador, uma tecnologia mais avançada, um celular, smartphone, tablet, o que for, né? Então, aí já é uma mão de obra mais especializada, de pessoas que estudaram muitas vezes aqui, tem até uma formação para desenvolver, para fazer aquela atividade, aquele produto, tá? E essa proximidade, né, da indústria tem que ser estratégica, ela tem que estar perto do consumidor, ao mesmo tempo
é importante para algumas estar perto de onde a matéria-prima está, e para outras é importante estar perto dos dois. Então, por exemplo, a agroindústria, ela tem que estar ela tem que estar no campo, né, que é onde é o espaço que ela pode ocupar, seja para produzir itens que ela planta ali, né, agrícola, seja para criar animais na pecuária. Ela tem que estar naquele espaço. Ao mesmo tempo, isso não pode ser longe pra caramba do mercado de consumo, né? Imagina a pecuária, né? Carnes, elas vão estragar, então tem que estar perto, porque são itens mais perecíveis. Claro, tem essa imagem de meios de transporte, os meios de transporte estão mudando, estão avançando, e isso influencia muito essa questão da proximidade, do impacto dessa distância entre indústria, matéria-prima, indústria, consumo, mas é inegável que isso impacta ainda, tá? Um outro item que avançou bastante é a parte de energia. Por que eu falo disso? Vocês terem uma ideia, no contexto lá de Revolução Industrial, como que era? A indústria tinha que se estabelecer perto da mina de carvão. A mina de carvão que produziu o carvão que ia ser queimado para produzir energia para a indústria funcionar. Então, como hoje a gente tem outras formas de energia, né? A gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, já tem a hidráulica que não tinha na época, né? A hidrelétrica, e como a gente tem como transportar essa energia, a coisa também ficou mais interessante com essa evolução. Está trazendo um pouquinho de história entre a Revolução Industrial e os dias de hoje. Beleza. O que acontece, né? Aí, falando um pouquinho sobre alguns modelos de industrialização, a gente vai entrar em dois deles, o fordista e o toyotista, talvez exatamente por serem tão distintos, né? Então, o fordismo, né, pensado por esse cara, o Henry Ford, ele mudou um pouco a lógica industrial, né? Então, eles tinham grandes linhas de montagem e os carros eram produzidos em menos tempo. Então, o que acabava acontecendo nesse contexto, né? Teve uma simplificação de todo o processo industrial para fazer um carro, que era uma coisa super artesanal, super especializada, era só engenheiro que mexia naquilo. Ele falou, não, vamos simplificar esse processo, vamos padronizar as peças, os componentes, tudo igual, as peças, os componentes, tudo igual. E aí a gente tem o quê? Grandes esteiras que levam essas peças por toda a fábrica, e aí as pessoas que trabalham nelas vão poder ficar extremamente focadas, né? Então, cada uma faz uma mesma coisa ali nessa esteira de produção. Vocês vão ver no slide aqui na sequência até como funciona, né? Esse aí é o Henry Ford, para terem uma ideia da carinha do sujeito, e sim, ele está ligado à Ford, né? Indústria de automóveis que a gente conhece hoje, né? Então, é uma indústria marcada por uma simplicidade, por uma baixa especialização. Então, assim, as pessoas não se deslocavam, os funcionários não andavam pela indústria. Quem andava eram as peças. Então, as peças chegavam neles por esteiras e eles ficavam com foco em uma única função. Se o cara tinha que apertar determinado item assim, era o que ele fazia lá o dia inteiro. Apertou, passa, chegou outra peça, apertou, passa, chegou outra peça, apertou, passa, por aí vai. Tanto que tem até um filme muito clássico, né, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica só fazendo isso o dia inteiro e ele sai da fábrica, aquela coisa meio cômica, fazendo o mesmo movimento, porque era isso, era um movimento extremamente repetitivo, única função. Você pegava aquela peça que chegava na esteira na sua frente, fazia aquilo, passava, fazia aquilo, passava, e você ficava 8 horas por dia assim, né? Então, qual que era a lógica? Produtos tinham que ser simples, baratos, fáceis de produzir, fáceis de trocar, inclusive, pessoal, acessíveis até para os operários das fábricas. O Henry Ford, ele tinha uma coisa que ele falava que a ideia é que todo mundo pudesse ter um Ford, né? Todo mundo pudesse ter, no caso, o Ford modelo T preto, que é o que ele produzia ali na fábrica dele. E essa lógica fordista, ela mexeu muito, inclusive, com a sociedade, né? Ela tinha uma dinâmica que chamava se tornou depois, né, obviamente, mais clara e mais escrita, desenhada por estudiosos da economia, da sociologia, da indústria, como uma prática 888. Então, era assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de consumo. Então, essas 8 horas de trabalho foram pensadas nisso, para que o cara pudesse descansar, para trabalhar melhor, e ele tivesse tempo para consumir, chegasse no final do dia, ficasse na frente da televisão, bombardeado por propaganda, e consumisse com o dinheiro que ele ganhava como operário da fábrica. Então, era uma lógica que ia até além daquela questão da linha de produção, ia para a organização da sociedade, tá? E isso, obviamente, aqui, né, para essa produção em massa, em larga escala, do Ford, né? Até a gente tem essa imagem aqui da direita, você vê que são pessoas extremamente focadas em fazer uma única coisa, provavelmente colocar aqui
parafusos dentro de uma roda. E aqui também, esses caras só vão fazer uma determinada função nesse veículo, feito, passa, chega o outro e por aí vai. Uma linha de produção de escala, de massa, né? Uma coisa que a fábrica da Ford, né, o Henry Ford estabeleceu também foi o que a gente chama de verticalização. Ou seja, a fábrica tentava produzir tudo que era necessário ao bem final. Então, desde a borracha das vedações, o vidro das janelas, o couro do banco, tudo feito pela fábrica, o máximo possível, né? Tinha coisa que não dava, de repente um pneu, uma bateria, que eram mais específicos e tudo mais, algumas autopeças, mas que ele podia produzir ali, ele produzia. Isso se chama verticalização. Por quê? Porque é uma vertical. Quem que produz isso? Eu. Aí eu vendo para mim, que produz essa outra coisa, que vendo para mim, que vendo para mim, fica uma coisa vertical, né? É igual, por exemplo, o Habib's hoje em dia. O Habib's tem uma produção de pães. O pão que o Habib's vai consumir é produzido por uma fábrica dele mesmo, que eventualmente pode vender para outros lugares, para supermercados, que também recebe trigo dele mesmo. Então, existe uma verticalização na produção hoje em dia. Não é uma coisa nova, vocês veem que é antiga, mas não quer dizer que morreu. Continua fazendo sentido para muitas indústrias, né? Então, o que acontecia com isso, né? A produção ficava muito na fábrica, você reduzia a compra de outras indústrias, de outros caras, e você tinha o maior controle sobre a sua qualidade, porque se você que produzia aquele componente, você sabia o que estava fazendo, você tinha o maior controle ali do que estava sendo designado, né? Então, essa estratégia de verticalização era muito forte também nesse ponto de qualidade. Então, você imagina que as fábricas eram gigantescas, né? Tinham várias linhas de montagem e ao final, né, quando aquele carro ficava pronto, ele tinha que ficar num baita no estoque. Então, assim, eram espaços muito grandes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de um estoque aqui de algumas peças, né? Vocês veem que aqui na direita tem carros ainda sem o acabamento, e aqui na esquerda já estão os carros mais acabados, né? Então, você tinha um estoque muito grande, só que com uma variedade muito baixa, né? Até se brincar, a ideia da Henry Ford é que todo mundo pudesse ter um carro, contanto que fosse um modelo T preto, porque se você quisesse mexer aqui, e se a gente fizer vermelho? Cara, você tem que mudar toda a sua linha de produção, porque ela estava toda pensada com carro preto. Então, não é uma coisa tão simples assim, era uma coisa muito única, a variedade muito baixa, era sempre o mesmo produto que as pessoas conseguiam consumir, tá? E era um sistema, então, por isso mesmo, rígido, mas que ele funcionou. Na prática, ele era rígido até para definir a localização, porque, assim, para o cara fazer essa fábrica, tinha que estar próximo de uma grande cidade. Por quê? Porque ele ia ter mão de obra, ia ter consumidor. E, ao mesmo tempo, quando ele se estabelecia, toda a indústria de suporte se estabelecia ali também. Então, autopeças, pneus, baterias, por aí vai, fazendo toda uma grande cadeia produtiva em torno de uma fábrica da Ford, né? Então, é um modelo que funcionou, sim, até o auge, não é uma coisa tão antiga, tá? Nos anos 40 e 70 ele teve o seu auge, né? Ali naquele pós-guerra, reinvestimento, Nova York, Tóquio, São Paulo, tiveram grandes fábricas aí da Ford e que tiveram um auge nessa época, né? E por que nos anos 70 isso começou a declinar, né? A gente teve, nos anos 70, crises do petróleo, né? São crises que a gente pode falar em outro momento, ou talvez vocês já viram em alguma aula ligada à energia, que, em última análise, geraram uma alta muito grande no preço do petróleo, né? Uma das crises porque teve realmente queda de produção e outra crise porque teve medo da queda de produção, então todo mundo comprou petróleo, acabou a oferta, o preço vai lá para cima. Então, resumindo, petróleo ficou mais difícil de ter e mais caro. Então, comprometeu, obviamente, a ampliação do consumo de automóveis, porque a economia já não estava boa e você não tinha, muitas vezes, o combustível, né? Então, essa rigidez do Ford, ela perdeu espaço para práticas mais eficientes, né? Para fábricas mais eficientes. Até porque, se vocês forem pensar nessa verticalização que ele fez, que a gente falou lá atrás, cara, isso consumia gente pra caramba. Então, para ele manter esse tamanho de fábrica, esse custo de produção, esse custo de pessoas, inclusive, inegavelmente, era muito caro. E aí você está num cenário de crise, você com dezenas de milhares de funcionários, fica difícil segurar, e foi quando o Fordismo começou a perder espaço no mercado, tá? Tem até essa imagem aqui da época dos anos 70, né? O cara colocando aqui, ó, desculpa, não temos gasolina, porque realmente eles ficaram sem gasolina nessa época, tá?
Voltando aqui então, né? Já falamos do Fordismo, falamos da queda do Fordismo, e aí a queda dele acaba entrando também a ascensão toyotista com a flexibilidade que eles tinham, né? Então, até indo na contramão do Fordismo. Tem esse cara aqui, o Taiichi Ohno, ele estabeleceu nas fábricas da Toyota, ali ainda nos anos 50, ou já faz tempo, um modelo de produção diferente da produção de massa, né? Então, eles tinham linhas que exigiam menos trabalhadores, então o toyotismo tinha menos pessoas, só que mais especializadas. Era uma mão de obra mais qualificada. Então, os trabalhadores não era aquela coisa passiva, né? Que ficava parado, vinha a linha trazendo os equipamentos, ele fazia, não era aquela coisa passiva que a esteira trazia, não. Eles tinham toda uma dinâmica, eles andavam pela fábrica, eles conheciam todo o processo de produção. Então, por exemplo, no Fordismo, cara, o cara ele ficava o dia inteiro apertando aquele parafuso, ele nem via como ia se tornar aquilo, nem via se aquele parafuso ia para a roda, se ia para o motor, para onde quer que fosse, não fazia ideia. Né? Ele sabia que aquilo ia virar um carro porque ele já viu o carro e alguém disse. Agora, o que ele tinha na mão, sabia que aquilo ia virar um carro, o cara não fazia nem ideia. Tá? Aqui sim, os caras eles tinham conhecimento de todo o processo de produção e acabavam ajudando no controle de qualidade e inovação, né? Porque eles olhavam assim, mais cabeça pensando, mais cabeça olhando, falou, essa roda aqui, se a gente fizer de tal jeito, não é melhor? Ah, é melhor, olha, pode ser. Então, assim, tinha mais gente pensando, tá? E isso influenciou bastante o modelo toyotista. E essa foto eu achei muito legal do Taiichi, é ele mesmo, né? Ele tá com uma expressão super diferente, achei legal. Foi uma trollada que eu dei, mas é dele mesmo essa foto. Então, o que acontece aqui, essas atividades que eram mais braçais, elas foram trocadas por máquinas e robôs cada vez mais avançados e que eram comandados por profissionais qualificados, né? Então, se tinha gente mais qualificada na fábrica, inclusive controlando as máquinas, robôs que eram utilizados nessa produção. E o que impactava muito o toyotismo para ser interessante, né? Esse olhar de não ser produção em massa diminui o desperdício, né? Então, você tendo menos pessoas, ele tinha menos desperdício natural da produção em massa. Quando você faz muito, você desperdiça muito. E um estoque muito pequeno. Lembra que vocês viram aquela foto lá do estoque da Ford, cheia de carros? Aqueles quase não tinham estoque. Eles tinham uma prática que é o tal do just in time, né? O JIT, que é uma tradução literal do just in time, seria bem a tempo, bem na hora. Porque qual que é a ideia, né? A demanda determina a produção. Então, primeiro você vendia o carro, aí sim você pegava a matéria-prima necessária para ele e produzia o veículo. E por que isso? Porque isso dava liberdade para quem comprar o carro de escolher, né? Falar, eu quero um Ford, legal, eu quero um Toyota, eu quero um Toyota preto com 4 portas e eu quero um rádio. Legal, eu vou produzir assim e entregar para você assim. Você comprou? Eu comprei, eu te entrego em X tempo. Era assim que funcionava a produção toyotista. Você falava o que você queria e aí eles produziam para você sob demanda, tá? E aí as fábricas ficaram menores, muito mais especializadas, aquela verticalização, a fábrica produz tudo. Esquece, não é mais isso, eu vou focar em produzir o carro mesmo, a essência, e muitas coisas eu vou comprar de outras fábricas, né? E eu vou terceirizar para outras fábricas. E isso foi bem interessante, porque o toyotismo ajudou até na abertura de empresas em outras partes do mundo para fornecer para as fábricas da Toyota, né? Aqui vocês têm uma imagem de uma fábrica da Toyota, já ali de uns 50 anos atrás, pelo menos essa foto, vocês veem que tem muito mais equipamento aqui envolvido ao redor, né? O cara mesmo está utilizando ali um equipamento, deixou de ser aquela coisa tão manual, e muito menos pessoas do que a gente vê naquele contexto do Ford, né? Então, diminui o desperdício, menos pessoas, diminui o estoque, tá? Gente, são 9h17, tem algumas perguntas que eu elenquei aqui, né, que vem dessa aula, que vem da aula completa, do nosso caderno de exercícios, também outras coisas. Eu vou seguir, tá? Mas eu sei que 9h20 eu entendo que vocês têm outra aula, então quem for para lá, beleza, eu vou deixar gravado e compartilhar com vocês. Inclusive, compartilhar essa e a última aula que eu não o fiz, né? Vamos lá. Primeiro lugar, né? A gente tem um exercício aqui que ele fala, ó, essa imagem, né? Eu vou até apertar aqui para aparecer a imagem, legal. Ela mostra um cenário presente na chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, tá? Essa terceira revolução industrial conversa muito com o toyotismo, tá? De eletroeletrônica e tudo mais, a terceira revolução. A qual fez surgir novos processos de produção, grandes mudanças na relação de trabalho dentro das empresas capitalistas. Então, ele fala que essa imagem fala de um cenário dessa terceira revolução industrial que mudou o processo de produção e a relação com os funcionários.
Uma alteração importante disso diz respeito a quê, né? Então, o que mudou de importante com essa terceira revolução, revolução técnico-científica, na relação entre empresas e trabalho, né? Informatização do processo produtivo, pode-se dizer que sim, né? Tornou-se mais informatizado, embora a informatização seja mais da quarta revolução industrial que a gente está vivenciando agora. Mas até dá para engolir aqui que ele usou informatização, quer dizer que já tem computadores, ok. E ampliação do emprego de modo geral. Pessoal, isso está errado, né? Então, ampliação do emprego não aconteceu aqui. Então, alternativa A, vamos tirar já, porque não aumentou o emprego, né? Ele se tornou mais especializado em com menos pessoas. Então, não rola. Automação do processo produtivo, sim. O processo produtivo se tornou mais automático. Estamos vendo até aí alguns robôs, né? Necessidade de mão de obra reduzida, menos pessoas, mas qualificada e especializada. Essa alternativa B está me cheirando bem, viu? Vamos lá. Surgimento do Fordismo, esquece, o Fordismo é antigo, né? A terceira revolução industrial já é mais o toyotismo, né? Mas voltando aqui na pergunta, na resposta, vamos lá. Surgimento do Fordismo, conjunto de métodos para produção em série, sim, com os quais vários operários produzem mais em menos tempo. Pode dizer que eles produziam mais carros em menos tempo, mas não quer dizer que os profissionais eram eficientes, isso eles não eram. Então, assim, só por falar de Fordismo já está errado, mas vamos lendo até o final, continua errada também. Vamos lá, ausência completa de trabalhadores em todas as fases da produção, visto que as máquinas regulam todo o processo produtivo, não é uma ausência completa, tem minimamente trabalhadores especializados para controlar as máquinas, tá? E preocupação por parte das grandes montadoras em produzir automóveis, garantindo emprego e estabilidade aos trabalhadores. Sim, as montadoras eram preocupadas em produzir automóvel, mas o foco dela não era para garantir emprego e estabilidade, o foco dela era para ser eficiente e produzir de forma mais ágil, mais eficaz. Então, não era necessariamente que as pessoas, eu produzo para as pessoas manterem seu emprego e sua estabilidade. Não, eu produzo para ser mais eficiente e ter mais lucro. Essa era a lógica, não estou defendendo, estou falando o que é. Tá? Então, a alternativa B é o que está mais certo aqui. Na verdade, é o que está certo aqui nessa questão que a gente tem. Tá bom, pessoal? Olha, já são 9h21, tá? Deu o nosso horário, eu vou seguir aqui porque eu vou deixar gravado, tá? Beleza. Essa é uma pergunta adaptada, né? Tem um textinho aqui pra gente, vamos lá. Ela fala, seguindo uma tendência observada nas empresas europeias e norte-americanas, alguns investidores brasileiros estão migrando parte dos negócios da China para o Vietnã. Né? Então, gente aqui do Brasil está levando o dinheiro deles, investidor da China para o Vietnã. Os setores calçadista e têxtil são os que mais observaram esse tipo de mudança, com a instalação principalmente de fábricas norte-americanas, está escrito meio esquisito, e europeias no Vietnã. Então, sim, o calçadista e têxtil são quem viu essa mudança, né? Fábricas americanas, europeias, indo da China para o Vietnã. Em um estudo divulgado em março, a Câmara de Comércio Americana em Xangai, Anshan, ela disse que 88% das empresas estrangeiras sondadas optaram inicialmente por operar na China por causa de baixos custos, mas 63% delas afirmaram que se mudariam para o Vietnã para cortar ainda mais o preço de produção. Qual que é o resumo aqui da história? Empresas americanas e europeias estão saindo da China, indo para o Vietnã, para ter menos custo de produção, e as que não foram ainda foram questionadas se elas topariam, elas falam, olha, me interessa sim, e tem investidor brasileiro querendo fazer isso também, tá? Isso é o contexto. Vamos ver agora, pensando nisso, qual que é a afirmação correta, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, muitas das empresas multinacionais originária dos países subdesenvolvidos e aí estão instaladas. Está errado. As empresas multinacionais não são dos países subdesenvolvidos, elas são originadas de outros países, normalmente os desenvolvidos, e se instalam nos subdesenvolvidos. Tá errado essa A. Embora seja objeto de investimento capitalista, o sistema socialista chinês ainda afugenta as empresas multinacionais. Isso pode até ser um pouco verdade, se bem que não é bem socialista, tá? A gente fala na China, comunismo, não vou me perder numa questão... Caramba, tá falhando hoje. Não vou me perder aqui numa questão semântica, mas é comunismo, né, que a gente fala na China. E sim, pode ser que ele até afugente algumas empresas e tal, mas não é disso que a gente está falando na questão. A questão está falando muito claramente. Na China, apesar de ser mais barato do que em outros lugares, já está mais caro do que no Vietnã. Então, tem gente indo para o Vietnã. Beleza.
A globalização facilitou a mobilidade de capitais e empresas, aumentando a competição entre países. Me parece meio ok. Então, com a globalização, a mobilidade das empresas e também do dinheiro, ela se tornou mais fluida, mais fácil. E os países, sim, eles competem. É uma nova dinâmica de competição entre os países, quem tem mais negócios ali, China ou Vietnã. Então, me parece meio certo por enquanto. Vamos continuar. Nos países asiáticos, o alto custo da mão de obra é compensado pela abundância de matérias-primas minerais baratas. O custo de mão de obra nos países asiáticos, tirando, obviamente, ali Japão, Coreia, ela é baixa, não é alta, né? Sim, tem abundância de matérias-primas minerais, principalmente na China, mas, no geral, a mão de obra é barata, não é cara, tá? Então, tá errado também. E a abertura comercial propiciada pela globalização permitiu às empresas brasileiras concorrerem com as dos países europeus. Não, permitiu que as empresas brasileiras também se instalassem, né, os investimentos brasileiros, mais do que as empresas brasileiras, fossem para outros lugares. Qual que é a diferença do investimento da empresa? Às vezes você investe em outra empresa, não na sua, tá? E, de qualquer forma, não estamos ainda no nível de concorrer com as empresas europeias. Infelizmente, elas ainda são muito mais avançadas. Você não vê empresa brasileira, multinacional, se estabelecendo na Europa, pontualmente vai ver alguma coisa. Agora, o que tem de empresa europeia estabelecida no Brasil é muita coisa, né? Bayer, Basf, Saint-Gobain, Peugeot, Citroën, por aí vai. São todas empresas europeias que estão aqui no Brasil, tá? Então, a alternativa C, realmente, a globalização facilitou essa mobilidade do dinheiro e das empresas, e os países estão competindo, sim, nesse contexto. Beleza. Seguindo aqui, né? Tem essa imagem aqui, é uma tirinha, né? Então, chega a Seul o senhor Nivoji, uma das maiores fortunas do mundo. Então, um cara muito rico, veio torcer por seu país aqui na Copa. Senhor Nivoji, qual que é o seu país? Ele, todos, né? Então, o que essa tirinha está falando para a gente? Tem um cara muito rico, uma das maiores fortunas do mundo, dizendo que o país dele é todos. Vamos lá. Essa história em quadrinhos ilustra um aspecto da reorganização da economia mundial, compatível com uma mudança na relação entre o capital produtivo, né, entre o dinheiro da indústria e o espaço mundial. O que mudou nessa relação? E o que está refletido nessa história em quadrinhos? A expansão de grandes empresas transnacionais com origem em países desenvolvidos. Isso é uma verdade, tá? A expansão de empresas transnacionais com origem em países desenvolvidos, mas não tem a ver com esse quadrinho, tá? Não está falando nada de país desenvolvido, subdesenvolvido aqui, não diz onde ele foi, de onde ele veio, né? Inclusive, ele não fala que é de país desenvolvido ou sub, ele fala que é de todos. Então, a alternativa A, embora seja uma afirmação que no contexto amplo faça sentido, no nosso contexto da pergunta não tem muito a ver. Beleza. Identificação das grandes corporações com os projetos específicos dos diferentes países. Aqui já não tem muita questão correta, né? As grandes corporações, ela não está identificada com os projetos específicos dos diferentes países. As grandes corporações estão identificadas com os interesses delas. E, eventualmente, condições dos países diferentes auxiliam os objetivos delas, né? Seja ter uma mão de obra mais barata, uma matéria-prima mais barata, uma logística melhor, o que quer que seja. Diferentes países vão ajudar mais ou menos os objetivos daquela corporação. Ela não está preocupada com o objetivo do país, com o bem-estar do país, com o bem-estar das pessoas, ela está preocupada com o objetivo dela, tá? Ou ela até se preocupa com o bem-estar das pessoas e tudo mais, mas em segundo lugar. Primeiro eu, tô bem, tô feliz, tô faturando, legal, agora vamos cuidar de vocês, tá? Então, é assim que acontece. Internacionalização da economia com perda relativa da identidade nacional do capital. Isso me parece conversar bastante com esse quadrinho, porque, na prática, a economia está tão internacional que a identidade nacional do capital se perdeu. Você não sabe mais daquele capital de que país que é. Lembra daquele mapa que eu mostrei? Estados Unidos desindustrializado, China superindustrial e tudo mais? Aqui você fica meio sem referencial sobre de onde vem aquele capital, porque, peraí, os Estados Unidos estão desindustrializados, mas, ao mesmo tempo, as indústrias que estão lá estão na China. Quer dizer que esse dinheiro é da China? Não, na verdade, esse dinheiro é dos Estados Unidos, é dos investidores americanos. Então, a perda da identidade nacional do capital aconteceu aqui. Então, essa C, por enquanto, tá cheirando que tá certa. Vamos ver. Aí a gente tem a alternativa D, né, que a ação do grande capital tem reflexo sobre a economia dos países da periferia e semiperiferia. Novamente, né,
uma questão, uma resposta que até faz sentido no contexto amplo, mas no contexto da nossa pergunta, ela não conversa com a imagem, né? A gente não está falando nada de países periféricos, semiperiféricos, então a gente está falando sim dessa alternativa C, sobre internacionalização da economia com perda dessa identidade. Você não sabe mais de onde é aquele dinheiro, você sabe que aquele dinheiro existe. Então, o senhor Nivoji, que é um dos caras que tem uma das maiores fortunas do mundo, torce por todos os países. Esse é o país dele. Tá? Beleza, tem mais uma pergunta, essa é provavelmente a mais rápida e mais simples, né? Essa imagem aqui do século XX identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril se baseava em quê? Tá aqui essa foto, vocês já viram, inclusive. O que tinha a ver com essa foto? A autonomia do produtor direto. Isso aqui quer dizer uma coisa meio artesanal, tá? Então, não me parece. A adoção da divisão sexual do trabalho. Não, a gente vê que na foto tem ali uma mulher e um homem trabalhando. Então, não tem essa divisão, não. Exploração do trabalho repetitivo? Talvez. Né? Aquele conceito de sempre a mesma coisa, faça a mesma coisa? Talvez. Está me cheirando bem. Utilização de empregados qualificados? Não. A qualificação era baixíssima. Chegava assim, se contratava, o cara falava, cara, você vai fazer isso o dia inteiro. Cara, beleza, ia lá e fazia e passava. Então, qualificação, zero. Incentivo à criatividade dos funcionários, essa é a melhor resposta errada possível, né? O cara, o que era menos incentivado aqui era a criatividade, era uma coisa totalmente repetitiva. Alternativa C, essa imagem clara do Fordismo. Tá, gente? Isso é o que eu tinha para fazer para vocês. Eu vou parar aqui no meu compartilhamento e voltar em definitivo com vocês na nossa aula aqui agora. E é isso. Bom, terminamos aqui a nossa aula 11. Obrigado a vocês. Vi que alguns ainda estão aqui comigo, vocês já tinham essa outra aula. Obrigado a quem ficou aqui e obrigado a você que está aqui comigo ainda assistindo aí nessa gravação, tá? Vou disponibilizar para vocês, vou parar aqui a gravação agora e disponibilizo para vocês na sequência esse conteúdo, pessoal. Valeu!